O Corredor da Morte é famoso por abrigar algumas das pessoas mais terríveis do planeta. Tendo cometido alguns dos piores crimes possíveis, essas pessoas estão sujeitas a penas de prisão por décadas antes de serem condenadas à morte. Suas palavras finais variam de arrependimento a totalmente sinistro e bizarro. Dito isso, vamos dar uma olhada em algumas das últimas palavras mais estranhas já ditas no Corredor da Morte. James Franch. Tem hora e lugar para uma boa piada de tiozão, mas o Corredor da Morte de maneira alguma é um deles. Isso não impediu James Franch, que foi executado em agosto de 1966 em Oklahoma, após ser considerado culpado de assassinato. Suas últimas palavras aos repórteres e à imprensa que compareceram nos dias anteriores à sua execução foram: "Se eu estivesse cobrindo minha execução, sabe o que eu diria na manchete do jornal? O quê? French fries", que significa batata frita e French frito ao mesmo tempo, e terminou com "até mais". Nenhum jornal publicou isso como manchete. Robert Charles Towery. Robert matou o filantropo Robert Jones em 1991, durante um roubo que não saiu como planejado. Ele passou 2 décadas no Corredor da Morte após ser condenado por assassinato. É muito tempo para contemplar as suas ações e realmente pensar sobre o que você quer que sejam suas últimas palavras. No dia, com a família de Jones olhando, ele se desculpou, se arrependeu e, meio a lágrimas, concluiu a frase: "Eu amo a minha família. Batata, batata, batata". Na época, isso não fazia absolutamente sentido nenhum. Aparentemente, era uma piada que ele tinha com seu sobrinho, que uma Harley Davidson soava como a palavra de uma batata, sendo repetida continuamente. Sim, eu também não achei nada parecido. Quanta batata até agora. Thomas J. Grasso. Se você tiver uma última refeição, não vai esquecer os detalhes. Um dia antes da execução de Thomas J. Grasso de 1995, ele pediu 2 dúzias de mexilhões cozidos no vapor, 2 dúzias de mariscos cozidos no vapor, um cheeseburger duplo do Burger King, meia dúzia de costelas grelhadas, 2 milkshakes de morango, metade de uma torta de abóbora batida com creme, morangos em cubos e uma lata de spaghettios com almôndegas, o suficiente para satisfazer até o maior dos homens. Só que não. No dia de sua execução, ele emitiu um comunicado à imprensa que dizia: "Eu não ganhei meus spaghettios, eu ganhei um espaguete normal. Quero que a imprensa saiba disso. Meu lado otimista espera que isso seja uma espécie de desmotivação para qualquer pessoa que esteja pensando em cometer um crime capital, e não para desmotivar as pessoas a comerem macarrão não enlatado." George Apple. Lembra como eu disse que as piadas de tiozão tinham hora e lugar? Por que essa hora fica voltando pro Corredor da Morte? Certamente você gostaria de dizer algo comovente, ou gostaria de se arrepender, ou dizer às pessoas que você ama elas. Não? Ok, faça piadas de tiozão. George Apple foi executado em agosto de 1928 pelo assassinato de um policial. Suas últimas palavras antes de ser condenado à morte por cadeira elétrica foram relatadas como: "Senhores, vocês estão prestes a ver uma maçã cozida." É inacreditável, porque não é verdade. Suas últimas palavras foram erroneamente relatadas pela imprensa, quando ele realmente deu seu último suspiro professando sua inocência. Parecia uma oportunidade boa demais para os jornalistas perderem. Há uma lição aqui: não cometa crimes, se não quiser acabar como uma piada cósmica. Eileen Wuornos. Uma das citações mais estranhas e famosas aqui vem de uma história que foi adaptada para um grande filme. Eileen Wuornos foi acusada do assassinato de 7 homens, o que resultou em uma pesada pena criminal de 6 sentenças de morte. Em 2002, ela só foi capaz de cumprir uma dessas sentenças, mas antes disso, ela disse: "Eu só gostaria de dizer que estou navegando com o The Rock e voltarei no dia da independência com Jesus, 6 de junho, como no filme, grande nave-mãe e tudo. Eu voltarei." Há muito para desempacotar aqui. Para começar, o dia da independência dos Estados Unidos é no dia 4 de julho, e não no 6 de junho. Se ela está falando sobre o filme, ele foi lançado dia 9 de agosto. O The Rock não estava naquele filme. Jesus definitivamente não estava. Mas o Jeff Goldblum estava. Quase lá. Grover Cleveland Redding. Se você soubesse que ia morrer, prepararia um discurso inteiro ou simplesmente não diria nada. Certamente agora seria o melhor momento para esclarecer as coisas, ou apenas tirar seus pensamentos finais do peito. A menos que você seja Grover Cleveland Redding. Depois de iniciar um motim em que várias pessoas foram feridas e mortas, ele foi condenado por assassinato e sentenciado a ser enforcado até a morte. Suas palavras finais em junho de 1921 foram registradas como: "Eu tenho algo a dizer, mas não nesse momento." E isso é o que chamamos de sair de cena com estilo. Mary Blandy. Manter as aparências na Inglaterra no século XVIII era uma tarefa difícil, especialmente para Mary Blandy, que queria desesperadamente se casar com um homem já casado. Escândalo. Para superar isso, ela supostamente derramou uma poção do amor na comida de seu pai desaprovador, para tentar obter o consentimento dele. E infelizmente não era uma poção do amor. Na verdade, era arsênico.
Seu pai morreu e ela foi condenada por parricídio. Enquanto ela subia a escada para a forca, ela proferiu a frase eterna: "Por uma questão de decência, senhores, não me pendure no alto", determinada a manter as aparências até o fim. Deus me livre mostrar um tornozelo. Vincent Gutierrez. Existem muitas maneiras de dizer à sua família que você os ama. Às vezes está nas pequenas coisas, como fazer o café da manhã ou limpar a casa. Mas se você é Vincent Gutierrez, afeto é como estar no corredor da morte e dedicar suas palavras finais ao seu irmão, dizendo: "Meu irmão, onde está o meu dublê quando você precisa de um?" Condenado por roubo de carro e assassinato, Vincent foi executado em 2007, mas não antes de implicar que gostaria que seu irmão estivesse tomando a injeção letal. Um simples "eu te amo, irmão" teria resolvido. George Engel. A América do Norte de 1880 não gostava muito de sindicatos. O socialismo era basicamente o inimigo, e os distúrbios da América do Norte se tornaram um problema crescente. Mas isso não impediu o ativista sindical George Engel, que ajudou a fundar o Partido Socialista Trabalhista da América do Norte, e que mais tarde foi condenado por sua participação em um motim que resultou na morte de vários policiais. Os assassinatos foram colocados em sua culpa, e ele foi condenado à morte por enforcamento. Por mais injusta que a frase parecesse, suas palavras finais foram: "Viva a anarquia. Este é o momento mais feliz da minha vida." Quase posso ver a expressão no rosto de sua esposa. Ele era um homem morto de qualquer maneira daquele ponto. Patrick Bryan Knight. E aqui estamos de novo com as piadas terríveis. Estes são literalmente seus últimos momentos na Terra, não seu teste para um show de stand-up. Caramba. Vejamos Patrick Bryan Knight. Em 1991, esse trabalhador do Texas sequestrou e matou seus vizinhos. Ele foi condenado à pena de morte, mas Knight era um daqueles caras que realmente pensava no que iria dizer, tanto que ele acessou fóruns na internet e enviou cartas pedindo piadas que pudesse usar nas palavras finais. Ele recebeu quase 1.300 sugestões, e a piada que ele escolheu foi: "Eu disse que ia contar uma piada, a morte me libertou. Essa é a maior piada, eu mereço isso. E a outra piada é que eu não sou Patrick Bryan Knight, e vocês não podem parar essa execução agora." 1.300 sugestões, e ele continuou com sua própria piada terrível. Até mesmo o Houston Chronicle publicou a manchete "Piada sem graça contada pelo assassino condenado deixa ele mesmo à beira das lágrimas. Esse falhou na comédia." Clarence Ray Allen. Clarence Ray Allen era um homem perigoso. Enquanto cumpria a pena de prisão perpétua por um assassinato, ele foi condenado por organizar a morte de mais 3 pessoas atrás das grades. Em seus últimos anos, ele se reconectou com sua herança nativa americana, e suas últimas palavras que o diretor deu após a sua execução por injeção letal foram: "Minhas últimas palavras serão: Hooka-hey, é um bom dia para morrer." Traduzido aproximadamente, Hooka-hey é uma exclamação como "vamos lá." Mas houve equívocos no passado de que significava "é um bom dia para morrer." Parece que Allen acidentalmente interpretou mal seu próprio discurso ao morrer. Ups. Robert Charles Comer. Os fãs de esportes costumam se gabar de que seus times são suas vidas. É o bastante para começar brigas e tumultos. Mas as suas palavras finais seriam um grito para o seu time favorito? Seriam se você fosse Robert Charles Comer. Condenado por vários crimes capitais como assassinato, ele recebeu pena de morte em 1988. Em 2007, antes de receber a injeção letal, ele foi solicitado a dar um depoimento final. Ele simplesmente disse: "Vamos Raiders." Provavelmente vale a pena notar que Comer era um cidadão do Arizona. No entanto, os Oakland Raiders, agora conhecido como Las Vegas Raiders, nunca foram a equipe da casa do Arizona. É uma maneira interessante de gastar seu último suspiro. Sarah Good. Praticar bruxaria hoje está mais associado a queimar sálvia pela casa e ter um verdadeiro fetiche por cristal. Mas nos julgamentos das bruxas de Salem, em 1692, a prática de bruxaria era uma noção que acarretava a pena de morte. Uma das suas primeiras vítimas, Sarah Good, havia sido acusada de bruxaria e condenada à morte por enforcamento, mas não antes de suas palavras finais serem dirigidas ao juiz de primeira instância, o reverendo Nicholas Noyes. Elas foram registradas como: "Eu não sou mais uma bruxa do que você é um mago, e se você tirar minha vida, Deus vai te dar sangue para beber." 25 anos depois, Noyes morreu engasgado com o próprio sangue. Será que foi um caso de bruxaria? Jimmy Glass. Em 1987, a cadeira elétrica ainda era um método comum de eletrocução. Jimmy Glass apresentou uma petição contra o estado de Louisiana, que a cadeira era uma punição cruel e usual. Mas uma decisão do tribunal na época concluiu que esse método era constitucional. Eles poderiam ter considerado isso um pouco mais se Glass não fosse um prisioneiro no corredor da morte, condenado por um hediondo crime capital. No dia de sua execução, obviamente em uma cadeira elétrica, as palavras finais de Glass foram: "Eu preferia estar pescando." Esperemos pelo bem de Jimmy que tenhamos muitos peixes no inferno. Timothy McVeigh.
Uma coisa que pode ser dita sobre as últimas palavras de todos até agora é que todas são originais. É hora de quebrar esse tema. Timothy McVeigh foi um terrorista doméstico que cometeu os atentados de 1995 em Oklahoma City. Até o 11 de setembro tinha sido o pior ato de terrorismo que a nação americana já viu. Ele foi condenado à morte por injeção letal, e sua declaração final? Um poema de William Ernest Henley, que termina com os versos: "Eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma." É surpreendente que um criminoso desses seja um apreciador de literatura e nem mesmo seja capaz de fazer uma declaração final de autoria própria. Além disso, a ironia de declarar "você é o mestre do seu destino", enquanto é literalmente finalizado por outras pessoas, chega a ser completamente idiota. Poderia ter escolhido uma citação de desenho animado. Tom Blackjack Ketchum. Agora, aqui está um que foi notoriamente mal relatado. Tom Blackjack Ketchum fez parte de um assalto a trem em 1901. Isso resultou na morte de seu irmão, e ele perdeu um braço. Quando foi enforcado por seus crimes, perpetuou-se que suas palavras finais foram: "Estarei no inferno antes de vocês tomarem o café da manhã, meninos. Vamos nessa." Mas isso não parece ser verdade. Os jornais da época relatam que ele disse algo mais próximo das linhas de: "Apresse o enforcamento para que eu possa chegar no inferno a tempo do jantar." E pela manhã, ele aparentemente também disse ao seu advogado: "Diga a Harrington que o encontrarei no inferno para o café da manhã." Um grande fã da comida local, pelo jeito. Ele mal podia esperar para chegar lá. Gary Burries. Vida longa e próspera, a não ser que você seja um assassino. Gary Burries foi preso e condenado pelo horrível assassinato de um motorista de táxi em Indianápolis, 1980. Ele foi condenado à morte em 1981. Ele entrou com muitos recursos de habeas corpus, todos negados, e ele recebeu a injeção letal em 1997. Mas um pouco antes disso, ele disse: "Me abduzam." Ele deve ter tido problemas com seu comunicador, porque a execução foi bem sucedida e não houve relatos de avistamentos de OVNIs nas instalações naquele dia. Charlie Livingstone. Se todos nós soubéssemos quando morreríamos, trataríamos isso como um aniversário? É um evento muito grande. Acho que você gostaria de fazer um discurso, ou talvez já tenha um pronto, a menos que você queira ir direto ao ponto como Charlie Livingstone. Condenado por um roubo particularmente desagradável que se transformou em assassinato em 1983, Livingstone foi condenado à morte por injeção letal, executada em novembro de 1997. Suas palavras finais foram: "Todos vocês me trouxeram aqui para ser executado, não para fazer um discurso." É isso. É difícil argumentar com essa lógica. Aaron Mitchell. Aaron Mitchell foi a última pessoa a ser executada por meio de uma câmera de gás em 1967. Ele foi considerado culpado pelo assassinato de um policial em 1963 e acabou sendo a única pessoa a ser condenada à morte no estado da Califórnia durante o mandato do governador Ronald Reagan. Enquanto ele estava amarrado na câmera de gás, suas últimas palavras foram aparentemente: "Eu sou Jesus Cristo. Veja o que eles fizeram comigo." Se ele fosse Jesus Cristo, certamente ele não teria com o que se preocupar. Ele simplesmente voltaria em 3 dias, certo? Douglas Roberts. A ideia de rock and roll até eu morrer é celebrada em todo o mundo. Existem tantas músicas sobre isso, mas algumas pessoas não querem dizer isso literalmente. Ou pelo menos não na mesma medida que Douglas Roberts, condenado por assassinato e sentenciado à morte por injeção letal em 1997. Roberts esperou 7 anos antes de sua execução em 2005. Suas palavras finais foram: "Eu estive perdendo tempo nessa barraquinha de picolé. Antes de sair, quero contar a todos vocês. Quando eu morrer, enterre-me bem fundo. Coloque 2 alto-falantes nos meus pés. Coloque alguns fones de ouvido em minha cabeça e toque em rock and roll quando eu estiver morto." Como assim barraquinha de picolé? A frase que ele está citando é "Vamos explodir essa barraca de picolé", do filme The Blues Brothers. Quanto ao resto, por que você colocaria os alto-falantes nos pés? E se você tem alto-falantes, por que também precisa de fones de ouvido? Eu tenho muitas perguntas. Billy Wayne Coble. Você pode colocar um preço nas palavras finais que você vai dizer? Billy Wayne Coble parece pensar assim. Ele era um prisioneiro do corredor da morte no Texas, condenado por assassinar os pais e o irmão de sua ex-esposa. Ele foi executado em março de 2019, mas antes de partir, fez questão de colocar uma etiqueta de preço em sua declaração final. "Eu amo você. Isso vai custar $5. Eu estaria interessado em saber se eles ainda aceitam dólares na vida após a morte. Sempre imaginei que seriam euros." Rodney Barrett. Existem algumas coisas na vida para as quais você não quer se atrasar. Seu voo, uma ocasião importante, ou talvez aquela grande reunião. Mas algo que eu acho que você certamente não se importaria em se atrasar é sua própria execução. Rodney Barrett tentou escapar da prisão em 2011 e matou um policial no processo. Ele então foi condenado à pena de morte, e ao chegar para ser executado em 2018, sua declaração final começou com: "Desculpem a demora, fiquei preso no trânsito."
Ele ficou na penitenciária o dia todo. Talvez estivesse se referindo à batalha judicial de 6 anos, discutindo seu caso de defesa mental, resultando em um atraso de 6 horas no dia, que ele claramente perdeu. Ele também foi gravado por ter dito "era pra ser desse jeito" antes de adormecer e roncar pesadamente. E aí, qual você achou mais estranho? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de se inscrever. Obrigado por assistir e até a próxima!